quórum legal e sob a proteção de Deus, e em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da segunda reunião ordinária deste primeiro ano legislativo da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Peter Alexandre Knoibiller para que faça a leitura do artigo 1º do Estatuto do Idoso. Estatuto do Idoso, artigo 1º. É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, cópia da ata da primeira reunião ordinária foi enviada a todos e, sendo assim, eu coloco em discussão única a ata da primeira reunião ordinária. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação a ata da primeira reunião ordinária e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da primeira reunião ordinária. Solicito ao primeiro secretário dessa casa, vereador Jairson Sabino, para que faça a leitura do expediente. A Câmara Municipal de Vereadores de São Bento do Sul, assunto balancete mensal. Prezados senhores, encaminhamos o balancete mensal da Fundação Municipal de Desportos de São Bento do Sul, referente ao mês de dezembro de 2016. Na oportunidade, colhemos do ensejo para reiterar protestos de estima elevada e consideração. Colocamos-nos à disposição para informações que se fizerem necessárias. Respeitosamente, Silvio Roberto Munhoz, diretor-presidente interino, Fundação Municipal de Desportos. O expediente, matérias recebidas. 1. A moção 0317, Peter Alexandre Knoibiller. Moção de aplausos ao deputado estadual Silvio Dreve pela sua eleição à presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, ocorrida no dia 1º de fevereiro de 2017. Moção 0417, Jairson Sabino, moção de apelo ao superintendente da Regional Norte do DEINFRA, senhor Ademir Vicente Machado, com cópia ao engenheiro responsável pelo Escritório de Fiscalização de São Bento do Sul, senhor Rodinei Royce, solicitando providências urgentes para que sejam efetuadas roçadas às margens da rodovia SC 418, nas imediações do Trevo, que dá acesso à Avenida dos Imigrantes em nosso município. Requerimento de informação 0117, Fernando Malon, ao SAMAI, requerendo o envio de tabela atualizada dos valores das tarifas de água e esgoto das categorias residencial e comercial. Indicação número 3017, Nivaldo Bogo, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras e ao DETRU, solicitando estudos para que seja instalado um redutor de velocidade na Estrada Cruzeiro, proximidades do número 1300. Indicação número 31, 2017, Nivaldo Bogo, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Obras, solicitando a manutenção em diversos pontos da Rua Papanduva, no bairro Cruzeiro, ou que seja cobrado da empreiteira responsável pela pavimentação. Indicação 3217, Nivaldo Bogo, ao Executivo Municipal, com cópia da Secretaria de Obras, solicitando que sejam feitas roçadas em diversos pontos do bairro Cruzeiro, principalmente no entorno do antigo Salão Cruzeiro. Indicação 33, 2017, Fernando Vilizinski, ao Executivo Municipal, com cópia do DETRU, solicitando para que analise e estude a viabilidade de implantação de uma faixa de pedestres elevada na Rua Antônio Quasimodo, nas proximidades da Joy Clube, na saída da Rua Miguel Geschwentner. Indicação 3417, Fernando Vilizinski, ao Executivo Municipal, com cópia da Secretaria de Obras, solicitando reparos no corrimão da ponte da Rua João Venceslau Pscheit. Indicação número 3517, Fernando Vilizinski, ao Executivo Municipal, com cópia da Secretaria de Administração, solicitando para que analise e estude a viabilidade de instalação de uma antena de internet no Hospital e Maternidade Sagrada Família. Indicação 3617, Cláudio Marvo Troba, ao Executivo Municipal, com cópia da Secretaria de Obras, solicitando a limpeza e manutenção das áreas externas das escolas e Centro de Educação Infantil da rede pública. Indicação 37, Cláudio Marvo Troba, ao Executivo Municipal, com cópia da Secretaria de Saúde, solicitando a vistoria sanitária e epidemiológica de ensino, a fim de prevenir contra a formação de focos de insetos transmissores de doenças. Indicação 38, Cláudio Marvo Troba, ao Executivo Municipal, com cópia da Secretaria de Obras, solicitando patrulhamento, ensabramento e compactação das ruas Aba Girardi Felipe e Cláudio Lang, no bairro 25 de Julho. Indicação 39, Cláudio Marvo Troba, ao Executivo Municipal,
com cópia à Secretaria de Obras, solicitando a limpeza e manutenção da rua Otto Hessler, bairro Serra Alta. Indicação 40, Cláudio Mar Votroba, ao Executivo Municipal, com cópia ao CEPLU e Coletivos Rainha, solicitando a inclusão de mais horários de ônibus no trajeto do Parque Independência e Coab, no bairro Serra Alta. Indicação 41, Jairson Sabino, Executivo Municipal, com cópia ao DETRU, propondo a construção de uma faixa elevada de pedestre na Rua das Margaridas, em frente à Igreja Católica e ao Supermercado São Paulo, no bairro Brasília. Emenda modificativa e aditiva 0117, Fernando Malon, ao projeto de lei número 0417, que introduz alterações à redação da Lei Municipal 3753, de 25 de janeiro de 2017, que autoriza o parcelamento de débitos do Executivo com o seu regime próprio de Previdência Social e Presbis e da outras providências. Obrigado, secretário. Ordem do dia. Dentro da ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas a emenda modificativa e aditiva número 001 ao projeto de lei número 004. Encaminho para a Comissão de Legislação e Justiça e redação final as moções de número 003 e 004. Encaminho para a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento o balancete de dezembro da Fundação Municipal de Desportos. Neste momento, eu suspendo a sessão por alguns instantes para a análise da emenda número 001. Está suspensa a sessão.
Reiniciando os trabalhos da mesa, eu coloco em discussão única o requerimento de informação número 001. Com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, alguns munícipes me procuraram minha assessora Adriane Ruzanowski, a respeito de algumas readequações que foram feitas na cobrança de faturas pelo SAMAI. O que acontece é que existem alguns terrenos, mais de uma unidade, 2 casas, 3 casas, ou é uma casa e mais um comércio, uma casa e mais uma indústria. E o que a gente quer saber é porque a gente quer saber só a tabela. Eu quero a solicitação de envio da tabela atualizando os valores de tarifas de água e esgoto das categorias residencial e comercial. Por quê? Eu quero ver essa tabela porque quero fazer uma análise, porque pode ser que essa tabela seja muito ampla, no sentido das margens. Às vezes, alguém que consome 15 metros cúbicos por mês, vai de 15, hipoteticamente, de 15 até 500 metros cúbicos por mês. Eu acho que talvez seja uma tabela que seja muito ampla as margens, e eu queria ver essa situação, para que, se for o caso, a gente possa sugerir algumas divisões, para que seja mais justo. Não fazer assim espaços muito grandes. Então, é só nesse sentido que eu quero que o SAMAI me envie a cópia atualizada dos valores, para que eu possa explicar para alguns contribuintes que me procuraram e, conforme o caso, conversar aqui na Câmara e a gente fazer alguma sugestão para fazer uns intervalos menores. É só isso. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Marcos Rete. Boa tarde, senhor presidente e demais vereadores. O meu questionamento é ao autor da proposta, Fernando Malon, vereador, porque, pelo que eu vi, pelo que o senhor explicou aqui e confirmou, na verdade é uma solicitação do envio da tabela atualizada de valores. Mas essa tabela atualizada de valores do SAMAI é uma informação que está disponível no site do SAMAI, sempre esteve. Então, na verdade, a tabela de cobrança do SAMAI ela é pública e disponível. Então, ela está no site, até eu consultei antes de vir para cá para ter certeza, a tabela estava disponível no site com os valores que são cobrados. Tem lá o valor até 10 metros cúbicos e a partir dos 10 metros cúbicos, cada de 11 a 15 é uma cobrança, 16 a 20 é outra, de 21 a 25 é outra, de 26 a 50 é outra e acima de 50 é outra. Mas a tabela está disponível no site do SAMAI. Então, eu queria só questionar se realmente é só a tabela que o senhor quer, porque, na verdade, ela já está disponível lá. Então, eu não veria... Me permite uma parte? Sim. Eu quero saber, porque nós procuramos a tabela e os valores, e nós não encontramos, e os consumidores também não encontraram. Então, eu queria que eles me informassem isso oficialmente. É só nesse sentido. Porque, na verdade, assim, eu até ia dizer assim, que eu não sou contra fazer pedidos de informação, mas eu me assustei quando eu vi o pedido aqui, porque eu entrei no site até para tirar dúvida. Eu pensei, vai que não está atualizado e não está lá no site. Mas eu olhei hoje à tarde, ainda está lá normal, como sempre esteve a tabela de valores. Até se eu consultar aqui, talvez, eu acho que é desnecessário, a gente até, talvez seria questão de retirar, se é só a tabela que precisa, o senhor ali numa consulta rápida consegue encontrar ela e ter todos os valores disponíveis para sanar essas dúvidas dos usuários do serviço, né? Então, eu acho que não seria pertinente fazer aprovar o pedido, porque é uma informação que já está disponível lá. Eu não vou ser contra um pedido de informação, porque eu acho que não há nada a ser escondido, mas eu também acho que a gente não precisa gerar esse trabalho, né, da Câmara enviar um ofício, chegar ao SAMAI, o servidor vai lá, vai buscar a informação, montar outro ofício, mandar a resposta para cada uma informação que está na rede mundial dos computadores, que a gente tem acesso facilmente no site do SAMAI. Antes de continuar a discussão, só uma questão de ordem, eu quero dar as boas-vindas ao secretário de Saúde, Manuel Del Olmo, que nos dá honra com sua presença, e também o vice-prefeito Márcio Dreyfus, que se fazem presente na sessão. Continua a discussão com a palavra o vereador Jair Sabino. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui endossar o requerimento do vereador Fernando Malon, dizer que é pertinente que realmente haja subdivisão, porque são grandes, são diferentes, né? Muita diferença de 8 para 80.
Então, de 8 para 80 tem muita coisa para ser dividida. Eu apoio. Agora, quero lembrar aqui que, de repente, não seja necessário, porque está no plano de governo que o cidadão sambentense vai pagar água, senhor presidente, simplesmente só a água que consumir. Esse é o plano de governo, nós estamos aguardando que venha para essa casa a implantação desse projeto do governo, que eu acho que é extremamente justo e é o que vai ser implantado. Nós ficamos aguardando, eu creio que brevemente vai ser implantado, então podemos aprovar da minha parte aqui o requerimento do vereador Fernando Malon, com certeza, mas de repente não vai ser mais necessário, senhor presidente. Muito obrigado. Continua a discussão com a palavra, vereador César Godoy. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou adotar a mesma postura que o vereador Fernando Malon apostou nos 4 anos, de não me opor a requerimentos de informações, porque eu nem conheço onde é que está essa informação, mas eu vou dizer, eu já sofri, e sofri muito para achar informação em site da prefeitura ou de poder público nos últimos 4 anos. Eu fazia requerimento porque, francamente, eu não achava, e eu tenho curso superior em tudo, imagina aquele mais humilde, mais simples. Então, muitas vezes alguém procura o vereador Fernando Malon, o vereador Jaime, quem quer que seja, porque não consegue, vem aqui, satisfaz as dúvidas e leva para aquele cidadão. Então, eu não vou, via de regra, me opor, a não ser, evidentemente, que ele fuja ao comum, que eu duvido muito. O senhor quer uma parte? É só para esclarecer, né? Eu também não gostaria de me opor, eu só imaginei que talvez seria interessante, se for da vontade do vereador requerente, retirar por já ter informação às vezes em mãos. Né? Mas não me oponho ao requerimento. Certamente que o vereador teria a informação, pelo menos nos últimos 4 anos foi assim, 30 dias antes do que, né, que se fosse esperar, mas tenho certeza que vai vir mais rápido. Então eu não vou me opor de forma alguma, se está lá ou não, e eu de verdade mesmo, isso não é crítica barata, também não estou me referindo a esse caso pontual. Às vezes o site da administração pública é muito difícil de se lidar, de se manusear. E dizer também que, e essa discussão é saudável só por isso, porque a gente percebe como a gente muda de lado, ou as coisas mudam de posicionamento, vereador, ex-vereador e vice-prefeito Márcio Drevig, porque nós estamos há 35 dias, 36 dias, 37, não sei, dessa atual gestão, e já, né, a gente já vê, disseram que vão fazer. Eu me lembro muito bem que, como vereador de oposição, eu não esperei 30 dias, é bem verdade, mas no segundo ano eu disse assim, aquela ponte. Aí o vereador que sentava aqui, dizia assim, mas não deu nem tempo de a gente sentar a parte de trás na cadeira? Como é que vocês querem que a gente faça? Eu estou dizendo isso porque é o seguinte, eu disse da tribuna e eu me manifesto de novo, tem um plano de governo, tem que ser seguido. E eu vou cobrar por ele. Claro que é o seu tempo, eu não sei nem como é que estão os estudos para fazer isso. Mas essa foi uma das bandeiras que certamente rendeu a eleição à atual administração. Foi essa ali que origina, ou que talvez visa esclarecer. Então, se não for feito, eu sou o primeiro a cobrar. Agora, em 36 dias, nem querendo. Né? Então, eu só uso de forma mais longa nesse requerimento, vereador Fernando, para dizer que eu não vou me opor, porque tem que esclarecer mesmo, e ainda mais tendo em vista tudo isso, só pelas peculiaridades de tudo que acontece. Então, eu sou favorável ao requerimento do vereador Fernando Malon. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação. E solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 001. Senhor presidente. Senhor presidente, o senhor me permite me manifestar? Me permite me manifestar? Pois não. Eu só gostaria de entregar ao secretário da Casa o requerimento de quebra do interstício dentro da ordem do dia ainda. Para a quebra do interstício, se for necessário. Qual a finalidade? Desse projeto? Eu coloquei aqui no requerimento. Só estou falando em plenário que eu estou protocolando ele, porque como não tem uma via de protocolo, só para segurança. Mas a quebra para aqui? Tá no requerimento. Para o procedimento... Peraí. Vamos colocar... Depois ele é votado. Só estou anunciando que estou protocolando, senhor presidente. É só por zelo. Tá bem? Obrigado. Tá. Pode entregar.
O vereador César Godoy, dentro de uma questão de ordem, eu vou indeferir o seu requerimento, porque para a convocação de uma extraordinária, ou ela é feita pelo prefeito durante o recesso, ou ela é feita pelo presidente da casa durante o período ordinário, ou por 2/3 dos membros da casa. Vossa Excelência está solicitando sozinho, mas não vai haver prejuízo, porque a mesa já fez o requerimento pelo presidente, e aí eu não posso aceitar o seu requerimento, porque já vai ser feito, não vai haver prejuízo. No artigo 179, o senhor pode ler no regimento interno que o senhor vai encontrar. Então, depois, assim que nós terminarmos a discussão aqui, o requerimento vai ser lido, vereador César Godoy, da mesa até, porque a solicitação pelos vereadores teria que ser por 2/3 dos vereadores para a convocação de uma extraordinária. Pois não, lhe concedo a palavra. Obrigado, presidente. Eu só acho que há uma pequena questão regimental. Eu estou pedindo amparado no 288 segundo. Não estou pedindo a extraordinária. Aí é lógico, a liberalidade do executivo, do presidente da casa. Eu só estou requerendo a quebra do interstício. E aí, regimentalmente, me é possível pedir sozinho e votado pelo plenário. Então, não, tudo bem. É só para esclarecer que não há confusão, não de minha parte, no regimento. Só estou amparado na quebra do interstício, não na extraordinária. Meu requerimento nem sequer menciona. Só para esclarecer. Obrigado, senhor presidente. Me permite uma Lhe parte concedo a sobre essa questão de ordem, senhor presidente? Eu entendo o seguinte, vereador Godoy, a quebra de interstício em situações em que nós tenhamos que respeitar um interstício X aqui. Para quebrar o interstício, nós vamos ter que convocar uma extraordinária. E aí teria que ter 2/3. Mas como o presidente já fez o requerimento que vai ser colocado em discussão, vai atingir os seus objetivos. Mas não seria quebra de interstício. Seria indiretamente, mas de certa forma vai pedir uma extraordinária. Sendo assim, eu solicito ao secretário para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas, a emenda modificativa e aditiva, número 001. Por favor, secretário. A Comissão Legislativa, Justiça e Redação Final, reunida no dia de hoje, e após estudos e considerações, bem como o seu aspecto legal, se pronuncia favorável à emenda modificativa e aditiva 001, ao projeto de lei número 004, recomendado ao plenário a sua tramitação normal. Também a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, reunida no dia de hoje, e após os devidos estudos e considerações, se pronuncia favorável à emenda modificativa e aditiva 001 ao projeto de lei número 004, recomendado ao plenário a sua tramitação. Coloco em discussão única a emenda modificativa e aditiva número 001, com a palavra vereador Fernando Malão. O senhor me permite a emenda e o original do projeto, por favor? Senhor presidente, senhores vereadores, eu fiz essa emenda e aqui pode parecer muito grande, mas na verdade o que eu estou mudando apenas, eu estou inserindo os parágrafos 3º, 4º e 5º. E fiz uma pequena mudança, apenas questão de redação, no caput do artigo 2º do projeto de lei. Porque tinha ele menciona aqui, o projeto diz o seguinte: fica alterada a redação do artigo 2º, parágrafo 2º. Do quê? Quem mandou não mencionou o que nós estamos alterando. Então, eu só fiz incluindo aqui o projeto de lei. O artigo 1º diz: fica alterada a redação do artigo 2º, parágrafo 2º. O caput faz menção à lei, mas a redação aqui não faz. Uma questão técnica apenas. Só fiz essa inclusão, não altera nada demais. Para ficar o seguinte: o artigo 1º diz o seguinte: o artigo 2º da Lei Municipal 3753, 25 de janeiro de 2007, passa a ter a seguinte redação. O artigo 2º, a redação do caput do artigo 2º está igual, do parágrafo 1º está igual, do parágrafo 2º está igual, só tinha uma coisinha aqui, de um parênteses que eu corrigi, nada demais. E aí eu inseri o parágrafo 3º, parágrafo 4º e parágrafo 5º.
O parágrafo 3º diz o seguinte: nós estamos discutindo a questão da inclusão de multa em caso de não pagamento pontual das parcelas do parcelamento. Parágrafo 3º. Em caso de necessidade de pagamento da multa prevista no parágrafo anterior, o valor será ressarcido ao erário público municipal pelo prefeito municipal responsável pelo não pagamento da parcela no seu vencimento, mediante desconto em folha de pagamento, após devido processo administrativo, onde se garante os direitos de defesa e contraditório. Parágrafo 4º. Não sendo possível o ressarcimento mediante desconto em folha de pagamento, que pode acontecer que, quando se apurou isso, o prefeito já não é mais prefeito, né? Já terminou o mandato, as coisas todas, já é um outro. Caberá ação judicial regressiva em desfavor do prefeito responsável pelo pagamento impontual. Parágrafo 5º. Nos casos previstos nos parágrafos 3º e 4º acima, o valor a ser ressarcido, ou seja, 3º e 4º é desconto de folha de pagamento ou ação regressiva. O valor a ser ressarcido deverá ser atualizado pela variação do NPC até o seu efetivo pagamento e acrescido de juros simples demora, não é composto, é juros simples, demora, de 1% ao mês, esses aplicados desde a data em que se verificou a impuntualidade do pagamento da parcela. Nós tivemos a discussão na sala da presidência, dias atrás, que estava presente o senhor prefeito municipal, o assessor jurídico, a chefe de gabinete, o presidente do IPRESES, tal. E aí o senhor se recorda que eu perguntei, e até porque o vereador Edmar tinha questionado a situação, o poder público não pode pagar multa. Quem vai pagar essa multa? Quem é o responsável? A prefeitura vai pagar, mas tem que buscar o ressarcimento. E o ressarcimento deve ser daquele que deu causa ao não pagamento pontual. Eu fiz uma consulta de pareceres e achei um parecer da FECAM, Federação Catarinense dos Municípios. E acontece muito na prefeitura quando ocorrem multas de trânsito cometidas por funcionários com carros públicos. A prefeitura paga e vai buscar o ressarcimento do servidor. E o parecer diz, é possível, mesmo que não tenha lei prevista. Porque quem causou o dano tem que ressarcir. No caso de desconto em folha de pagamento, aí tem que ter uma lei autorizando. Senão, tem que ser com uma ação judicial regressiva. Então, por isso que eu fiz aqui. Obviamente, e aí o vereador Godoy, como advogado, vai entender, e os outros não têm obrigação de entender, mas enfim, eu estou criando uma responsabilidade objetiva, vereador Godoy. Significa o seguinte, atrasou a culpa do prefeito. Obviamente, e aí eu estava conversando com o nosso assessor jurídico, pode acontecer do prefeito dizer, pague-se. E lá no financeiro alguém atrasou. Aí o prefeito se exime de culpa, claro. Ele mandou pagar e o secretário não pagou, ou a tesoureira esqueceu, ou alguma coisa assim. Por isso o processo administrativo em que se garante direito de defesa e contraditório. Mas até prova em contrário, a culpa é do prefeito por não pagar no prazo. Aí vem o parecer jurídico do projeto de lei, assinado pelo Dr. Vanderlei Gesser, e ele menciona no seu parecer o seguinte, não sei se está aqui juntado, acho que não está juntado aqui, o parecer jurídico do Dr. Vanderlei. Vê se está lá, por favor. Só um minutinho, senhores vereadores. Porque eu li o parecer, ele não está aqui, e aqui diz o parecer em anexo. Que fala exatamente aquilo que eu estou falando. De outro vértice, não se afigura legítimo levar o horário público com despesas realizadas pela administração com o pagamento de juros e multas de caráter moratório ou sancionatório, incidentes pelo descumprimento de prazos para satisfação tempestiva da exação, pois são gastos que oneram de forma irregular ou imprópria o erário de formas desnecessárias à gestão pública. Ocorrendo a hipótese de pagamento de juros e multas, deverá a administração pública adotar providências para a apuração das responsabilidades e do ressarcimento ao erário desses pagamentos, através da abertura de pagamento administrativo e, caso necessário, ação judicial regressiva. Nessa hipótese, a Lei 4.320, 64, em seus artigos 88 e 105, parágrafo 1º, recomenda o lançamento destas verbas como responsabilidades fiscais de terceiros. Balanço patrimonial, ativo financeiro, com instalação de processo de tomada de conta especial. E aí fala, ou seja, e aí a conclusão é, ante exposto, o projeto de lei número 004, que estabelece correção monetária a juros e multa em caso de atraso do pagamento das parcelas do parcelamento, vertentes a valores devidos ao IPRESB, não se mostra legal, ressaltando-se, todavia, a obrigação do município por responsabilidades pertinentes de obter o ressarcimento desses valores em caso de sua incidência. Por isso que eu estou apenas colocando aqui aquilo que nós conversamos na sala da presidência, em que eu perguntei para o procurador do município quem era o responsável, ele me disse que é o gestor, no caso o prefeito, e eu estou colocando aqui uma responsabilidade objetiva. Atrasou o pagamento,
teve que pagar a multa, a culpa é do prefeito. E ele tem que ser ressarcido. Se ele demonstrar no processo disciplinar, no processo administrativo, que eu estou colocando aqui, em que tem o direito de defesa, que, eu mandei pagar, está aqui a ordem, eu mandei pagar. O secretário não pagou. A culpa é do secretário. O secretário mandou pagar, o tesoureiro esqueceu na mesa. A culpa é do... Mas até para encontrar a objetiva, como é a responsabilidade do poder público, é sempre objetiva, cabe a ele provar que não agiu assim, que é feito. Por isso eu peço a aprovação desta emenda, senhores vereadores. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Peter Alexandre Kleiber. Senhor presidente, senhores vereadores, quero concordar em partes com a manifestação do vereador Fernando Malon, porém, também usando do parecer jurídico do Dr. Vanderlei, que diz que o vereador Fernando Malon já leu essa parte do parecer jurídico, mas deixa eu buscar aqui de novo. Ocorrendo a hipótese do pagamento de juros e multas, deverá a administração pública adotar providências para apuração de responsabilidades. E nessas hipóteses, a Lei 4.320, seus artigos 88, recomenda o lançamento dessas verbas como responsabilidades fiscais de terceiros, balanço patrimonial, ativo financeiro, com instauração de processo de tomada de contas especiais, com posterior remessa ao Tribunal de Contas de Santa Catarina, nos termos dos artigos 10, caput infine, enfim, fala uma série de outras situações. E, portanto, senhores vereadores, na minha opinião, não há necessidade de se colocar na lei algo a mais que a legislação já obriga que aconteça. Na verdade, o vereador Fernando Malon colocou uma regra a ser cumprida diferente daquilo que a lei já acresceu algumas situações, ou seja, o pagamento, o desconto em folha, as situações. Então, eu vejo desnecessário o procedimento, a introdução desses pareceres ou desse procedimento na lei específica, por conta de já existir um procedimento padrão a ser realizado a partir daquilo que a legislação federal, a legislação estadual e a nossa própria legislação municipal já estabelece com relação a essa. Então, eu me coloco contrário à aprovação da emenda do vereador Fernando Malon. Me permite a parte, vereador, já que... Sim. Por que eu fiz essa emenda? Não fosse a questão de desconto em folha de pagamento, não teria sido colocado. Porque já faz essa situação toda, se for o caso, vai entrar com uma ação regressiva judicial contra o causador da multa. O que eu estou fazendo é justamente, nós estamos criando na lei, dizendo que, nesta hipótese, nós podemos descontar em folha de pagamento. Eu acho, e aí eu até vou pedir ajuda do vereador Redley, que foi secretário de administração, eu não me recordo se o nosso Estatuto de Servidores Públicos prevê a possibilidade de desconto em folha de pagamento das multas dos motoristas. Acho que não tem, mas sempre foi feito. Sempre foi feito. Eles faziam multa, apuravam, se descontava do salário dele, assinava lá e tal. Porque exige-se lei autorizando fazer o desconto em folha de pagamento, se não for assim, só judicialmente. O que eu estou fazendo é criando a possibilidade de desconto em folha de pagamento do prefeito, ou se for o caso do outro causador, para que não se tenha que entrar, se for o caso, com ação na justiça. Apenas ser mais rápido. Não é a questão de dizer, ele é o responsável. Isso a gente já sabe, se for o caso. A questão é apenas de pedir autorização para o desconto em folha de pagamento. É só nesse sentido. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador César Godoy. Senhor presidente, senhores vereadores, levando em conta as considerações do vereador Fernando Malon e também do vereador Pete, eu entendo o objetivo da lei da emenda do vereador Fernando Malon, ele é bem claro e evidente, mas eu vou na linha do vereador Pete também, de que nós estaríamos
em português claro, chovendo no molhado. E essa questão de responsabilidade objetiva e subjetiva que o vereador Fernando Malon ela é fundamental na compreensão disso todo. É uma matéria de direito administrativo, mas que ela é fundamental para que a gente possa prosseguir. Diz o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa condição causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou de culpa, que é mais ou menos o que o vereador deu o exemplo da multa ali. Levou uma multa, a prefeitura paga, né, e aí se busca o ressarcimento. E também é pacificado no nosso Tribunal de Contas do Estado o entendimento de que já tem a responsabilização, já se busca, via processo administrativo, o responsável. Da forma que está, você pressupõe a culpa do prefeito já, e depois se busca uma solidariedade ou o real culpado. E aí eu entendo que a lei já prevê isso, o Código Civil disso, a Constituição disso. Nós temos pelo menos 2 pré-julgados, o vereador Fernando Malon, do Tribunal de Contas do Estado, nesse mesmo sentido. O pagamento de multa e juros decorrente do descumprimento de prazos para quitação de obrigações da sociedade de economia mista constitui despesa sem caráter público e, bem assim, há de ser suportada pelo administrador que deu causa à irregularidade. Pois bem, atrasou, responsabiliza-se. A mera alegação de que o pagamento de juros e multa deveu-se ao atraso no repasse de verbas à sociedade de economia mista, desacompanhada de elementos probatórios, não tem o condão de desconstituir a infração. O que é aqui no caso concreto? Atrasou, o gestor ou quem quer que seja foi penalizado e tentou recorrer. Aí o tribunal disse o seguinte: olha, até pode ser, mas o senhor não provou. Porque existem algumas condições que justificariam o atraso. Não estou nem me atendo a qual seria. Mas aí seria uma excludente e poderia ser absolvido no caso. Aqui no tribunal ele só disse o seguinte: olha, você tem que provar porque atrasou. E aí tem um processo para justamente apurar pelo Tribunal de Contas, pelo Judiciário, pelo rito administrativo, quem de fato deu causa, vereador Fernando Malon. Então, eu entendo o seu objetivo, mas eu acho que ela é redundante. E aí nós já temos leis o suficiente para dizer sobre isso. Eu acredito, eu nem decidi meu voto, vereador. Eu não tinha nem lido o parecer jurídico do assessor jurídico, porque eu cheguei de viagem agora no meio da tarde, então eu li rapidamente ali. Eu nem decidi meu voto, mas eu acredito só que é redundante. Se Vossa Excelência me convencer de que ela é necessária, não há problema nenhum. Me permite uma parte? Obrigado. Obrigado. Que é responsabilidade de quem causa dano? O que o senhor leu do artigo 37, parágrafo 6º lá, a questão a responsabilidade do poder público é objetiva. E vai buscar o ressarcimento de quem causou. Essa responsabilidade é subjetiva. Significa o seguinte: o poder público, até prova em contrário, é culpado. E o que causou, até prova em contrário, é inocente. É essa a diferença entre a responsabilidade objetiva e a subjetiva. O que eu estou colocando é uma responsabilidade objetiva do prefeito. Até prova em contrário, o prefeito é culpado. Ele pode se eximir de pagar, de ressarcir essa multa, se ele provar. Mas isso, não estou fazendo igual ao que está na redação. Eu estou colocando a responsabilidade objetiva do prefeito. A Constituição fala a responsabilidade subjetiva. Ponto. O que eu estou mudando, e nem o tribunal, o julgado que o senhor colocou, e nem outras posições, é a questão do desconto em folha de pagamento. E o desconto em folha de pagamento só pode ocorrer se tiver lei autorizando, que é o que eu estou pedindo, que a lei autorize o poder público a se ressarcir mediante desconto em folha de pagamento. É nesse sentido. Mesmo que não tenha isso, o poder público vai poder buscar a responsabilização, só que só judicial. Só judicial. Aí vai ter que ir para a justiça para querer cobrar do prefeito essa situação. O que eu estou querendo dizer é que eu estou criando mais uma forma de buscar o ressarcimento, administrativamente, via desconto em folha de pagamento. Se não for aprovado isso aqui, vai poder buscar o ressarcimento do prefeito? Sim, vai poder. Mas vai ter que buscar mediante ação judicial. É só nesse sentido. O resto, se não fosse a questão do desconto em folha de pagamento, eu não precisava fazer minha emenda. É nesse sentido que eu estou colocando. Obrigado, vereador Godoy. É isso. Continua a discussão com a palavra o vereador Marco Herli.
Vereadores, com relação à emenda do projeto, eu acho que um fato que está consolidado entre todos nós aqui é a questão da existência da multa e que a multa não deve recair sobre a população em geral. Ou seja, a prefeitura tem que pagar a multa caso atrase? Sim. A prefeitura paga uma multa quando o motorista seu infringe a lei, paga sim. Mas esse custo não deve sair do bolso do contribuinte. Essa é a questão que é primordial, acho que nessa discussão aqui. E isso está bem colocado, que a gente entende que a prefeitura não pode gastar esse recurso e ficar por isso mesmo. E, atrasamos, não tinha dinheiro para pagar, ficou assim e o cidadão paga de novo o pato. Então não é essa a ideia. Com relação à emenda do vereador, a minha manifestação é no sentido de que, se a nossa própria Constituição já prevê que tem que ter a análise de quem foi o responsável e a ação regressiva, eu acho que já está contemplado na nossa Carta Magna que tem que haver. Então, eu entendo também ser redundante, vereador Fernando, a emenda que o senhor colocou, porque ela traz fatos que não mudam o que já existe hoje na prática. O Tribunal de Contas já diz que tem que ser responsabilizado, a Constituição Federal já diz que tem que ser responsabilizado. E sobre a questão da folha de pagamento, tem que ter a lei, mas tem que ter autorização também do servidor, né? A gente não pode imputar esse desconto sem ter autorização dele também nesse processo. E eu vou além, também a gente tem a questão do controle interno que trabalha nos municípios, né? Existe como fazer cobrança também sem ação judicial através de uma tomada de contas especial, através até de encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado. E isso pode ser feito administrativamente, dentro do controle interno do município. Então, eu vejo que a gente já está suficientemente contemplado de formas que garantam que a população não vai pagar o pato. Quem tem que pagar é quem causou o dano. Se foi o prefeito ou se foi alguém que estava autorizado pelo prefeito a fazer o pagamento e não fez à época, é a questão a ser analisada no devido processo de análise da culpa de quem deixou de pagar. Mas eu entendo não ser necessário a emenda, porque está tratando só de assuntos que já estão contemplados. E que nem eu comentei, já hoje a gente votou no requerimento de informação, até entendia melhor retirar, o vereador preferiu não retirar, mas, de novo, eu acho que a gente está aqui tomando o nosso tempo para prever algo que já está previsto ou para fazer um pedido de informação que já está disponível no site. Então, nesse caso, eu entendo, eu me coloco contrário à aprovação da emenda. Esse seria meu voto. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação. E solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está rejeitada a emenda modificativa e aditiva número 001, de autoria do vereador Fernando Malon. Em primeira discussão, projeto de lei número 004/2017, que introduz alterações à redação da lei municipal número 3.753, de 25 de janeiro de 2017, que autoriza o parcelamento de débitos do Executivo com seu regime próprio de Previdência Social e PRESB e da outras providências. Solicito ao primeiro secretário dessa Casa, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, reunida no dia de hoje, e após estudos e considerações, bem como ao seu aspecto legal, se pronuncia favorável ao projeto de lei número 004, recomendando ao plenário a sua tramitação normal. A Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, reunida no dia de hoje, após os devidos estudos e considerações, se pronuncia favorável ao projeto de lei número 004, recomendando ao plenário a sua tramitação. Está em primeira discussão, projeto de lei número 004/2017. Com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, o senhor me nomeou como presidente dessa comissão da Legislação e Justiça e eu vim hoje, antes, aqui na Câmara, vim um pouco antes, 45 minutos antes, para ver essa questão. E eu vim na cabeça
no sentido de dar o parecer contrário à tramitação do projeto. Por quê? Vim com a ideia. Não tem. Só para deixar os mais tranquilos. Por quê? Eu falei na sala da presidência aquele dia, falei com o procurador do município de que esta lei estava contrariando o artigo 106 da lei do IPRESBIS. Que eu reputo é uma lei geral, uma lei complementar e, portanto, mesmo que ela tenha sido aprovada como ordinária, mas foi aprovada por unanimidade, não tem problema nenhum. Ela tem caráter de lei geral. E não poderia vir uma lei especial fazer mudança. E o artigo 106 fala, em outras palavras, de que os valores devidos ao IPRESB serão pagos com variação pelo INPC e mais juros de 6% ao ano. Ponto. O procurador, e eu falei, manda um projeto de lei para alterar o artigo 106. A preocupação dele era de que, não, mas primeiro vamos ter que mandar um projeto de lei para mudar o 106, aí vocês aprovam, e daí que nós vamos ter que poder mandar outra lei. Não precisa, manda as duas leis ao mesmo tempo. Alterando o artigo 106, nós discutimos ela, temos discussão dela, partimos para o outro da inclusão da multa, aprovamos os dois e vão os dois. Porque eu entendo que, inserindo a multa e deixando o artigo 106 como está, nós estamos aprovando uma coisa que a lei geral não fala. Acontece que, conversando com o Dr. Vanderlei Gesser, e nós fomos discutir o artigo 109, que é aquilo que o Dr. Jean falava, e falava que são receitas do IPRESBIS, tal, multas. Não é só multas. É multas decorrentes do atraso das parcelas. Portanto, em caso de atraso das parcelas do patronal, as coisas todas, cabe, conforme o caso, multa. Não diz quanto é a multa. A lei, o artigo 109 não diz quanto é a multa. Nós estamos dizendo que para este parcelamento aqui vai ser 2%. Para esta aqui, estamos dizendo que é 2%. Se eu fosse contrário na Comissão de Ação e Justiça, talvez esse projeto ele contaria com o outro membro me acompanhando, e o projeto teria que vir aqui discussão do parecer, e aí ia ser uma celeuma muito grande. E aí ia atrasar aquilo que o Executivo não quer, e nós não queremos causar problemas. Com base no artigo 109, eu vou votar favorável ao projeto. Mas digo de antemão, e os senhores podem olhar, o artigo 106 choca-se frontalmente com o artigo 109. E eu até vou ver, se o prefeito não quiser mandar, se o jurídico insistir e não dizer que isso tanto faz, se tanto faz, não devia estar na lei. Então temos que mudar. Eu acho que temos que mudar o artigo 106, para dizer que, em caso de atraso de pagamento, vai ter que ter correção monetária, juros e multa. De quanto? 2%, 1%, 3%, sei lá quanto quer que seja. Porque no artigo 109 está se chocando. É apenas essa a minha manifestação. Eu ia dar o meu parecer contrário, e era possível que, neste caso, o parecer da Comissão de Legislação e Justiça fosse, por maioria, no sentido de não colocar em votação o projeto. Isso ia criar uma celeuma muito grande. Eu sei que é preciso, urgentemente, nós equalizarmos este problema. Precisamos, isso impede o recebimento de recursos, e não sou eu que vou atrapalhar. Né? Se tivesse sido aprovada a minha emenda, a única coisa que iria acontecer é que nós iríamos postergar a aprovação para a próxima quinta-feira, que é a próxima sessão, né, porque ia ter que ter a redação final. Essa era a única postergação que teria, não por questão de atrapalhar, mas por entender que a minha emenda devia ser aprovada. Não foi, democraticamente não foi aprovada, tudo bem, não vou nem mais discutir a situação. Mas então eu só quero manifestar nesse sentido. Eu vou aprovar o projeto como veio, acho que a emenda devia ter sido aprovada, eu não estava chovendo no molhado, eu não estava querendo colocar uma coisa que isso já existe, eu estava querendo inovar na questão do desconto em folha de pagamento, mas tudo bem. E volto a frisar aquilo que nós já conversamos, da fiscalização que nós vamos ter, seja no pagamento pontual
do parcelamento, seja no pagamento correto das parcelas normais, mês a mês, para que não se avolume mais. Já foi avolumado, não podia ter chegado a esse valor, e chegou, e nós não queremos que isso aumente, nós queremos que se estanque, né? Isso é o que a gente está procurando. Nesse sentido, eu encaminho o meu voto pela aprovação do projeto. Continua a discussão. Com a palavra, vereador César Godoy. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero me manifestar pela aprovação do projeto, mas também concordar com parte da fala do vereador Fernando Malon. Não que eu discorde da outra, mas especificamente quanto à questão do 106, do 109, dos artigos, eu também recomendei que se enviasse à Câmara. Eu fui voto vencido nessa questão. Não que teve uma votação interna, mas eu recomendei, mas acabaram que não acataram minha sugestão nesse sentido, e eu não entendi que tinha prejuízo, mas eu achei que poderia evitar discussões futuras desnecessárias. Mas então eu voto, só quero manifestar esse entendimento de público para eventual utilização, mas pela aprovação. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Peter Alexandre Kleiber. Senhor presidente, senhores vereadores, da mesma forma eu quero me manifestar com relação, eu não tenho o conhecimento jurídico que os que me antecederam colocaram, mas assim como se está aprovando algo que não está no 106, eu creio que mais prejudicial seria se estivéssemos aprovando algo que não contemplasse o que está no 106. Contemplou e sobrepôs. Nós estamos colocando algo assim, da mesma forma como a emenda do vereador Fernando Malon colocava a sugestão de desconto em folha, algo que não está previsto em outra situação. Também, neste caso, não está previsto no artigo 106, está previsto nessa lei específica que trata acerca deste parcelamento específico. E não é vedado pelo 106 a aplicação de multa. O artigo específico, ou a lei específica, está tratando uma especificidade deste parcelamento, minha opinião, com relação a isso. Mas respeito a sua posição, vereador Fernando Malon, eu creio que seja possível que a gente discuta isso futuramente. Eu acho que é uma oportunidade, inclusive é nosso papel discutir essas questões, sempre que nas nossas discussões, no nosso dia a dia, encontremos algo que na nossa legislação esteja em desacordo ou não em concordância total, que nós possamos sim colocar à mesa e discutir. É para isso que estamos aqui, para fiscalizar os atos executivos e para legislar, ou seja, trabalhar com aquilo que já está e com aquilo que poderá ser a partir das nossas ações. Eu só queria me manifestar ainda com relação a isso pela aprovação do projeto, dizendo da importância, senhor presidente, senhores vereadores, da aprovação dos projetos. Isso já foi exaustivamente discutido, mas acho que é importante que a gente cada vez mais reflita sobre isso, porque existem diversas obras no nosso município que já estão paralisadas desde o ano passado por conta da falta da CRP. E quanto mais tempo o nosso município ficar sem a CRP, que é dependente da aprovação desse projeto, mais existe a possibilidade de outras obras e outros investimentos não acontecerem em São Bento do Sul. E eu sei que não é esse o interesse de nenhum dos senhores vereadores, que São Bento do Sul perca, de alguma forma, algum recurso. O vereador Fernando Malon já se manifestou nesse sentido na sua fala, né? Mas só para ter uma ideia, a pavimentação da Augusto Wunderwald está paralisada por falta de CRP. A pavimentação da Alberto Malchitsky está paralisada por falta de CRP. A Matias Nosso, a ponte do quilômetro 26, a pavimentação da Alberto Torres, equipamentos para a saúde, um rolo compactador e mini escavadeira, está paralisada a compra desses equipamentos, ou a disponibilização de recursos para o pagamento desses equipamentos, que já estão lá na Secretaria de Obras e não pode ser usado pelo município, estão paralisados porque nós estamos com esse problema de CRP desde o ano passado. E quanto mais tempo essa CRP ficar faltando nos documentos do município de São Bento do Sul, mais tempo a população de São Bento do Sul vai ficar penalizada sem obras, serviços e situações importantes para o seu desenvolvimento. Então, senhores vereadores,
Eu solicito aos senhores que, em primeiro lugar, nós exauramos essa discussão e esgotemos ela aqui hoje e que fica mais uma vez o meu pedido ao senhor presidente que seja colocado, então, a quebra de interstício e a convocação de uma extraordinária para hoje ainda, para que a gente possa fazer a segunda discussão desse projeto e também a votação para que São Bento do Sul possa efetivar esse parcelamento e, com isso, conseguir novamente a sua CRP e conseguir dar sequência a obras e investimentos importantes para a população de São Bento do Sul. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Nivaldo Bogo. Senhor presidente, senhores vereadores, conforme até o vereador Pete se manifestou, já foi exaustivamente discutido esse assunto, digamos assim, não o projeto, porque é o terceiro projeto que discutimos aqui tratando desse assunto. Já me manifestei numa outra sessão e quero reforçar aqui, inclusive, que sou contrário a essa questão e, como falei, não estamos aqui julgando a gestor A, ou B ou C, mas essa questão de se empurrar com a barriga, de ir protelando e transferindo cada governo, transferindo para aquele que inicia o seu mandato, mas há a necessidade realmente de aprovarmos o projeto, até por essas questões também elencadas aí pelo vereador Pete, questão que depende do certificado, e não é objetivo nosso que o município seja prejudicado em função disso. Falamos também nas reuniões, né, vereador Fernando Malão, e a Vossa Excelência repetiu agora também a questão de fiscalizar, mas qual é o poder, de repente, que temos de impedir que não se pague, que se atrase o pagamento e futuramente ocorra um novo parcelamento? Então, essa é uma questão que hoje é nós que estamos aqui, amanhã, de repente, são outros os vereadores, mas vai chegar a hora que precisa se tomar. Hoje até aqui também não depende do nosso voto contrário, mas tem que chegar uma hora que não se vota mais um projeto de parcelamento. Aí esse choque acaba fazendo com que qualquer gestor ou prefeito que estiver à frente da administração repense na hora de deixar essas dívidas. Hoje, por exemplo, eu sei que é uma situação bastante complicada, mas se esse projeto não fosse aprovado hoje aqui, ia se dar um jeito. De algum lugar ia sair esse valor, né? Se tirava um pouco daqui, um pouco dali, e se acabaria pagando. Isso poderia até, de repente, prejudicar a administração, porque não existe a previsão para esse recurso, mas vai chegar um momento que isso vai acabar sendo necessário, para que essas situações não ocorram mais e automaticamente, como falei na outra ocasião, não é um simples parcelamento, isso gera despesas, seja a correção, seja o juro, mas acaba gerando um custo e diminuindo os recursos que já são escassos do município. Então seria essa a minha manifestação. Vou votar favorável, até por essas questões, como já me manifestei, pela necessidade que exige, né, que seja votado, e inclusive até com essa urgência, o projeto. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Concedo a palavra ao vereador César Godoy. Obrigado, senhor presidente. Só o vereador Pete deu exemplos emblemáticos da falta que essa aprovação dessa lei nos traz, e eu fui só checar algumas informações com o vice-prefeito, o secretário de obras, e ele me mostrou isso, acabou me fugindo naquela visita que ele fez na secretaria. Sequer orçamentos para peças pequenas na Secretaria de Obras estão sendo feitos, porque os fornecedores dizem: olha, nós só vamos passar o que pode ser passado quando vocês estiverem com o nome limpo na praça, né? O Márcio brinca que a gente está no SPC, ele diz, é uma brincadeira para explicar de forma popular o que está acontecendo. Então, sequer essas peças são cotadas, porque eles dizem: não vou nem passar, vocês não vão pagar.
né? Estão com o nome sujo. A gente sabe como é que é. Quem quer comprar uma geladeira, um fogão, um micro-ondas numa loja aí do centro e tiver com o nome negativado, ou paga à vista ou não paga. E nós sabemos também quantas máquinas tem lá, por exemplo, para falar da Secretaria de Obras, para falar dessa realidade, não das outras, que estão paradas. Então, a gente, mais uma vez, apela pela convocação de extraordinária para a votação desse tão importante projeto. Obrigado. Continua a discussão. Depois das colocações sobre os vereadores, eu também vou fazer minha colocação. Esse projeto nos chamou a atenção quando ele entrou aqui. Agora, antes de qualquer coisa, vamos colocar assim, vamos combinar uma coisa. Não é culpa da Câmara de Vereadores o problema que está acontecendo com o atraso do CRP. Isso não pode dizer que os vereadores ou essa mesa diretora tem culpa na questão desse andamento desse processo. Porque, de repente, vão dizer que é nós que estamos atrasando o processo, depois eu vou explicar para os senhores vereadores como a Câmara, através da mesa diretora, dos senhores vereadores, nós temos interesse que o projeto flua. Mas o que me chama a atenção, por exemplo, o vereador Fernando Malon, quando foi colocado a responsabilidade, até eu acho que era interessante, porque o prefeito ficaria policiando o pagamento dessa prestação. Ele faria o policiamento. Ou estão pagando, não estão pagando. Não, tudo bem, foi rejeitada a emenda. Mas o que me chama a atenção é que se nós analisarmos, os senhores que são advogados, conhecem bem, e os senhores vereadores também conhecem, se nós olharmos dentro do que preconiza a lei de responsabilidade fiscal, uma lei complementar de número 101, ela diz de que o gestor público não pode passar dívida para o outro gestor público. Então, quando entra um projeto assim, então nós vamos parcelar para 60 meses. Nós já estamos passando uma dívida para o outro gestor que vai entrar. Eu acho que há um pequeno desencontro dentro da lei de responsabilidade fiscal. O nosso ex-prefeito de Campo Alegre sabe disso, trabalhou com a lei de responsabilidade fiscal, com a lei de licitação, sabe? Então, a lei de responsabilidade fiscal, na lei complementar número 101, ela diz de que não poderá passar dívida para o próximo gestor. Nós estamos aprovando uma lei que vai passar dívida para o próximo gestor. Pelo menos 12 meses ele vai ter que pagar a dívida da gestão. Mas isso não quer dizer que começou agora. Isso já é uma coisa que vem de muito tempo, um passando para o outro, e a lei de responsabilidade fiscal não foi observada. Tanto por quem fez a lei, né, e como pelas pessoas que às vezes sofrem na própria pele, quando vão fazer a gestão, já pegam uma amontoada de dívida. Eu continuo em discussão. E ninguém mais querendo se manifestar, eu informo que o projeto de lei número 004/2017 seguirá para discussão e votação em uma próxima sessão. Eu solicito ao primeiro secretário dessa casa, vereador Jair Sabino, para que faça a leitura do requerimento número 003/2017. Vereador, que este subscreve, amparado pelo regimento interno em seu artigo 288, e depois de ouvido o nobre plenário, vem muito respeitosamente solicitar a dispensa de interstício para a segunda discussão e votação do projeto de lei 004/2017 do Executivo Municipal, com a emenda por tratar de matéria urgente. Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2017. Está em discussão única e votação o requerimento número 003/2017. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores, se forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento número 003/2017. Eu gostaria, dentro de uma questão de ordem, informar os senhores vereadores, vereador Pete, vereador, de que se houvesse aprovação da emenda do vereador Fernando Malon, nós precisaríamos de uma nova sessão para a nova redação ao projeto de lei.
Nós tínhamos já decidido, a mesa diretora tinha decidido, de com a anuência dos senhores, até para evitar esse tipo de... está atrasado, não paga isso, não paga aquilo. Nós faríamos a reunião amanhã. Nós anteciparíamos a reunião que nós tínhamos para o dia... Porque dia 9 não teria sessão. Nós iríamos marcar para o dia 9, mas anteciparíamos para o dia de amanhã, às 19 horas. Como não há uma nova redação, porque a emenda foi rejeitada, não há necessidade. Nós vamos colocar em votação na sequência, na segunda votação, e vamos manter o calendário, então, como nós tínhamos colocado. Eu gostaria que o senhor anotasse só o calendário do mês de fevereiro. A próxima sessão, então, dia 13, 16, 20 e 23. Pois não, lhe concedo a palavra. Senhor presidente, ainda que não haja a emenda aprovada do vereador Fernando Malon, esse é um projeto de emenda a uma outra lei. Não é necessário que haja uma sessão para que... Nova redação, não. Uma nova redação? Não. Ok. Independentemente disso, presidente, eu gostaria de solicitar que a sessão do dia 13 fosse no dia 9. Perdão, do dia 16 fosse no dia 9 agora, quinta-feira. Eu tenho uma necessidade aqui dia 16, e se o senhor pudesse ativar a anuência dos senhores vereadores, eu gostaria de solicitar que haja a sessão no dia 9 e não no dia 16. Se houver anuência do plenário, pode ser? Então alteramos o dia 16 para o dia 9, 13, 20 e 23. Obrigado, presidente. Obrigado, senhores vereadores. Senhores vereadores, atendendo o requerimento de número 002 do vereador Jaime Pedro Ferreira de Lima, nós abriremos espaço para a tribuna popular livre, concedendo a palavra ao senhor Renato de Figueiredo dos Santos, administrador do Hospital e Maternidade Sagrada Família, que falará sobre as ações e resultados na gestão da entidade. Solicitamos ao convidado para que se dirija à tribuna dessa Casa de Leis e que o senhor terá, de acordo com o nosso regimento e nossa lei, o senhor terá 10 minutos, mas nós vamos lhe conceder o espaço necessário para as suas explicações e agradecemos a sua presença na noite de hoje aqui. Seja bem-vindo em nome da comunidade de São Bento do Sul. Muito obrigado pela sua presença e sinta-se à vontade.